Você acha que conhece alguém de verdade? Então imagine isto. Depois de perder o homem que amou por mais de 30 anos, uma mulher de 62 anos é arrastada para um tribunal. A acusação é cruel. A família do marido afirma que ela manipulou um homem doente para ficar com a única propriedade que ele mais amava. Todos acreditam que o caso está decidido. Todos, menos ela. O que ninguém sabe é que aquela viúva tranquila, que parece apenas uma senhora comum, esconde um passado capaz de mudar completamente o rumo daquela audiência. E quando o juiz entra na sala e pronuncia apenas uma palavra, o silêncio toma conta do tribunal inteiro. Naquele instante, algumas pessoas percebem que cometeram o maior erro de suas vidas. Mas até onde alguém pode ir por ganância? E o que acontece quando a verdade finalmente decide aparecer? Esta é uma história sobre amor, traição, dignidade e uma força que permaneceu escondida por muitos anos. E acredite, o que aconteceu naquele tribunal ninguém poderia imaginar. 3 meses antes da audiência, Margaret Reis estava em sua cozinha preparando sopa de galinha. A chuva caía sem parar sobre Norfolk, na Virgínia. Era uma tarde fria e silenciosa. O tipo de dia que faz qualquer pessoa querer ficar em casa. Ela mexia a panela distraidamente quando ouviu o som da caixa de correio. Poucos minutos depois, encontrou um envelope oficial na porta. Assim que viu o remetente, sentiu um aperto no peito. O envelope vinha do escritório jurídico contratado pela família Carter. A família do seu falecido marido. Margaret respirou fundo antes de abrir. Desde a morte de Frank, tudo havia mudado. Nos primeiros meses, os conflitos eram discretos. Comentários desagradáveis. Críticas escondidas atrás de falsas demonstrações de preocupação. Pequenas provocações durante reuniões familiares. Mas agora a situação tinha ultrapassado todos os limites. Ao abrir o documento, Margaret encontrou palavras que jamais esperava ler. Contestação de herança. Manipulação emocional. Influência indevida. Disputa de propriedade. Ela precisou sentar imediatamente. Não era apenas um processo. Era um ataque direto à sua honra. E havia um motivo muito específico por trás de tudo aquilo. A Casa do Lago. Uma pequena propriedade localizada às margens de Smith Mountain Lake. Não era uma mansão. Não era um imóvel luxuoso. Mas para Frank, aquele lugar significava tudo. Foi ali que ele passou os melhores verões da vida. Foi ali que construiu memórias com a esposa. E foi ali que encontrou paz durante os últimos meses de sua luta contra o câncer. Enquanto a doença consumia suas forças, a Casa do Lago se tornou seu refúgio. Muitas vezes ele permanecia sentado no cais observando a água em silêncio. Margaret ficava ao seu lado. Sem palavras. Sem promessas. Apenas presença. Porque depois de décadas juntos, o amor já não precisava de explicações. Mas agora Evelyn Carter, mãe de Frank, queria aquela propriedade. E estava disposta a destruir a reputação da própria nora para consegui-la. Margaret leu o processo até o fim. Depois fechou os olhos. Não porque estivesse assustada, mas porque finalmente compreendeu uma verdade dolorosa. A batalha que estava começando nunca teve relação com amor. Nunca teve relação com luto. Nunca teve relação com família. Tudo era sobre poder. E Evelyn Carter acreditava que estava enfrentando uma viúva indefesa. O que ela ainda não sabia era que Margaret Reis escondia uma história que ninguém naquela família conhecia completamente. Aquela noite deveria ter sido apenas mais um jantar em família. Mas Margaret sentiu que algo estava errado no momento em que recebeu o convite. Evelyn Carter nunca organizava encontros sem um motivo. Principalmente quando havia uma plateia para assistir. No domingo seguinte, Margaret chegou à enorme residência da família Carter. A casa ficava de frente para o rio. Colunas brancas decoravam a entrada. Jardins perfeitamente cuidados cercavam a propriedade. Tudo parecia elegante. Tudo parecia perfeito. Mas Margaret conhecia bem aquela família. E sabia que as aparências raramente mostravam a verdade. Assim que entrou, percebeu os olhares. Richard, irmão mais novo de Frank, mal a cumprimentou. Sandra, esposa dele, ofereceu um sorriso forçado. E Evelyn? Evelyn estava radiante. O tipo de sorriso que aparece quando alguém acredita que já venceu. Durante o jantar, as conversas começaram normalmente. O clima parecia tranquilo. Mas Margaret percebeu que cada comentário possuía uma intenção escondida. Você deve estar passando por dificuldades financeiras agora, disse Evelyn enquanto cortava a carne. Margaret levantou os olhos calmamente. Estou bem. Questões judiciais costumam ser muito caras. Richard sorriu discretamente. Especialmente quando alguém tenta manter uma propriedade que não deveria possuir. A mesa ficou silenciosa. Todos entenderam a indireta. Margaret tomou um gole de água.
Seu coração permaneceu tranquilo. Durante muitos anos, ela aprendeu algo importante. Quem tenta provocar emoções normalmente já perdeu o controle da própria situação. Frank deixou suas decisões muito claras, respondeu ela. Evelyn limpou os lábios com um guardanapo. Isso é o que você afirma. Margaret observou a sogra por alguns segundos. Algo ficou evidente naquele momento. Eles realmente acreditavam que ela iria desistir. Acreditavam que ela tinha medo. Acreditavam que bastava pressioná-la o suficiente para que entregasse a casa do lago. Mas a pior parte ainda estava por vir. Evelyn apoiou os braços sobre a mesa e sorriu. Sabe qual sempre foi o seu problema, Margaret? Ninguém respondeu. Você sempre pensou que era mais inteligente do que os outros. Sandra desviou o olhar. Ana, filha de Margaret, ficou visivelmente desconfortável. Mas Evelyn continuou. No final das contas, você era apenas uma dona de casa. O silêncio tomou conta da sala. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Aquelas palavras atingiram Margaret de uma forma diferente. Não por orgulho, mas porque Frank sempre soube exatamente quem ela era. Ele conhecia sua história. Conhecia seus sacrifícios. Conhecia os anos difíceis que ela preferia manter em silêncio. E agora ele não estava ali para responder por ela. Margaret colocou o garfo sobre a mesa. Com cuidado. Sem raiva. Sem elevar a voz. Então encarou Evelyn diretamente. Nos veremos no tribunal. Evelyn soltou uma pequena risada. Tribunal? Ela balançou a cabeça. Margaret, você já perdeu. Algumas pessoas na mesa pareceram desconfortáveis. Outras evitaram olhar para ela. Mas ninguém contradisse Evelyn. Margaret levantou-se. Pegou sua bolsa. Despediu-se apenas de Ana. E saiu da casa. Quando chegou em casa, a chuva tinha voltado. O céu estava escuro. O vento soprava forte. Ela sentou-se sozinha na varanda e observou a tempestade. Pensou em Frank. Pensou nos últimos meses ao lado dele. Pensou em todas as acusações absurdas que ouviu desde sua morte. Então lembrou de algo que não pensava havia muito tempo. Seu passado. Um passado que ela havia deixado para trás anos antes. Levantando-se lentamente, Margaret caminhou até o quarto. Abriu o armário. No fundo dele existia uma antiga maleta de couro. Ela não tocava naquele objeto desde a aposentadoria. Com cuidado, abriu a tampa. Lá dentro estavam documentos antigos. Condecorações. Registros oficiais. E um símbolo prateado que carregava décadas de história. Margaret segurou aquele objeto por alguns segundos. Então sorriu. Não era um sorriso de vingança. Nem de raiva. Era um sorriso de certeza. Porque pela primeira vez desde a morte de Frank, ela se lembrou exatamente de quem era. E muito em breve, Evelyn Carter também descobriria. Na manhã da audiência, Margaret acordou antes do nascer do sol. Não precisou de despertador. Seu corpo ainda lembrava a sensação dos dias importantes. Dias em que erros podiam mudar destinos. Dias em que a preparação valia mais do que a sorte. Ela sentou-se na cozinha com uma xícara de café quente nas mãos. A cidade ainda dormia. As ruas estavam molhadas pela chuva da noite anterior. Tudo estava silencioso. Mas dentro do tribunal que a aguardava, uma guerra já havia começado. Margaret olhou para a pasta marrom sobre a mesa. Ela não era grossa. Não estava cheia de documentos desnecessários. Continha apenas aquilo que realmente importava. Anos atrás, ela havia aprendido uma lição valiosa. Quem precisa parecer poderoso normalmente tenta impressionar. Quem realmente está preparado não precisa provar nada. Depois do café, ela se vestiu com simplicidade. Calça cinza, blusa azul escura, casaco discreto. Nada chamativo. Nada extravagante. Ao olhar para o espelho antes de sair, viu apenas uma senhora comum. Uma viúva. Uma avó. Alguém que a maioria das pessoas ignoraria em um supermercado. E aquilo era perfeito. Quando chegou ao tribunal, encontrou Ana esperando na entrada. A filha parecia nervosa. Muito mais nervosa do que ela. Tem certeza de que está bem? Perguntou Ana. Margaret sorriu. Estou respirando. Ana soltou uma pequena risada. Isso não responde minha pergunta. Na nossa idade, é a única resposta garantida. As duas seguiram juntas até a entrada. Mas, antes mesmo de atravessarem as portas, Margaret avistou Evelyn. Ela já estava lá. Como sempre. Cercada por pessoas. Cercada por aparência. Cercada por confiança. Evelyn usava um elegante conjunto de grife. Pérolas brilhavam em seu pescoço. Ao seu redor estavam 3 advogados. Todos carregando enormes pastas. Todos parecendo extremamente confiantes. Quando viu Margaret chegando sozinha, Evelyn sorriu.
Aquele sorriso voltou. O mesmo sorriso que dizia: eu já venci. Então você realmente veio, disse ela em voz alta. Algumas pessoas próximas olharam na direção delas. Margarete permaneceu calma. Eu disse que viria. Um dos advogados observou discretamente ao redor. Parecia procurar alguém. Talvez outro advogado. Talvez uma equipe jurídica. Talvez qualquer pessoa que estivesse ao lado de Margarete. Mas não havia ninguém. E isso o fez sorrir. A senhora não contratou representação? Perguntou Richard. Margarete respondeu tranquilamente. Eu não disse isso. Evelyn deu uma pequena risada. Querida, isto não é um tribunal de pequenas causas. Ana imediatamente ficou tensa. Mas Margarete não reagiu. Ela apenas encarou a sogra. Você deveria ter respeitado os desejos do seu filho. O sorriso de Evelyn desapareceu por um instante. Apenas por um instante. Depois voltou. Mais frio. Mais duro. Você está acabada. Margarete não respondeu. Porque algumas pessoas ficam desconfortáveis quando encontram silêncio onde esperavam medo. Minutos depois, todos entraram na sala de audiência. O ambiente era simples. Bancos de madeira. Paredes antigas. Pilhas de documentos. O cheiro característico de papel envelhecido. Margarete sentou-se sozinha à mesa da defesa. Enquanto isso, os advogados de Evelyn espalhavam pastas, relatórios e documentos por toda a mesa. Pareciam estar preparando uma operação militar. Algumas pessoas na plateia observavam Margarete com pena. Provavelmente acreditavam que ela estava indefesa. Provavelmente acreditavam que seria esmagada. Mas ela já estava acostumada com isso. Durante grande parte da vida, foi subestimada. E quase sempre isso terminava da mesma forma. Com outras pessoas arrependidas. Poucos minutos depois, o oficial anunciou a chegada do juiz. Todos se levantaram. O juiz Harold Bennett entrou na sala. Homem experiente. Olhar atento. Postura disciplinada. Ele carregava uma grande pasta sob o braço. Ao sentar-se, começou a observar o ambiente. Olhou para os advogados. Olhou para os documentos. Olhou para a plateia. Então seus olhos encontraram Margarete. E pararam. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel. Como se estivesse tentando confirmar algo. A sala inteira continuou em silêncio. Margarete percebeu imediatamente. Ele a reconheceu. Mas ninguém mais percebeu. Ainda não. O advogado de Evelyn começou sua apresentação. Falou sobre manipulação. Falou sobre influência indevida. Falou sobre uma viúva que teria aproveitado a fragilidade de um homem doente. Tudo parecia estar funcionando. Até que o juiz interrompeu. Ele olhou diretamente para Margarete. Seu rosto demonstrava surpresa. Depois respeito. E então aconteceu algo que ninguém naquela sala esperava ouvir. Algo que mudaria completamente o rumo daquela audiência. O juiz endireitou a postura. Sorriu levemente. E disse: Bom dia, coronel. Naquele instante, o tribunal inteiro congelou. O silêncio que tomou conta do tribunal foi absoluto. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Por alguns segundos, parecia que até o ar havia parado. Evelyn piscou várias vezes. Richard olhou para o juiz, depois para Margarete. Os advogados trocaram olhares confusos. E Ana? Ana simplesmente ficou imóvel. Coronel? Murmurou Evelyn. O juiz Bennett apoiou os braços sobre a mesa. Sim. Coronel Margarete Reis, aposentada. A expressão de Evelyn mudou completamente. Pela primeira vez desde o início daquele processo, ela parecia insegura. O advogado mais velho da família Carter limpou a garganta. Meritíssimo. Eu não sabia que a senhora Reis possuía experiência jurídica. O juiz ergueu uma sobrancelha. Chamar isso de experiência jurídica seria um grande eufemismo. O advogado ficou em silêncio. Margarete manteve as mãos cruzadas sobre a mesa. Calma. Controlada. Exatamente como havia aprendido durante décadas. O juiz voltou sua atenção para ela. Senhora Reis, a senhora irá representar a si mesma. Sim, meritíssimo. Mais uma vez o silêncio tomou conta da sala. Agora todos entendiam algo importante. A mulher que eles acreditavam ser uma viúva indefesa conhecia tribunais melhor do que qualquer pessoa presente. O advogado de Evelyn tentou recuperar o controle. Independentemente do passado militar da senhora Reis, os fatos continuam os mesmos. Concordo, respondeu Margarete. Aquilo o surpreendeu. Concorda? Sim. Os fatos realmente são importantes. O advogado assentiu. Então vamos falar sobre os fatos. Ele começou a repetir as acusações. Manipulação emocional. Influência indevida. Isolamento familiar. Controle sobre os últimos meses de vida de Frank. Quando terminou, parecia satisfeito.
Mas Margarete apenas abriu sua pasta. Sem pressa. Sem emoção. Então levantou os olhos. Posso fazer algumas perguntas? O juiz assentiu. Pode prosseguir. Margarete encarou o advogado. O senhor entrevistou as enfermeiras responsáveis pelo tratamento oncológico de Frank? O homem hesitou. Não. O senhor conversou com a equipe de cuidados paliativos? Não. O senhor analisou os registros de visitas médicas? Não. O senhor falou com o médico responsável pelo tratamento? Não. Margarete fez uma pequena pausa. Então suas conclusões foram baseadas em quê? O advogado ficou sem resposta por alguns segundos. Toda a sala percebeu. Evelyn começou a ficar inquieta. O juiz também percebeu. Pela primeira vez, a narrativa construída durante meses começou a apresentar rachaduras. Margarete voltou a sentar. Nada mais. Nenhum discurso dramático. Nenhum ataque. Apenas perguntas. Perguntas simples. Perguntas que destruíam argumentos. Porque era exatamente assim que ela trabalhava durante toda a carreira. Pouco depois, o juiz autorizou a apresentação das provas. Os advogados da família Carter entregaram documentos financeiros e algumas declarações. Tentavam mostrar que Margarete teria influenciado Frank durante a doença. Quando terminaram, Margarete levantou-se novamente. Gostaria de apresentar um documento. O oficial recebeu as cópias e distribuiu ao juiz e aos advogados. O ambiente mudou imediatamente. O juiz começou a ler. Uma página. Depois outra. Depois mais uma. Então retirou os óculos lentamente. Interessante. Muito interessante. Evelyn se inclinou para a frente. O que é? Ninguém respondeu. O advogado mais velho parecia preocupado. Muito preocupado. Finalmente, Margarete falou. Esse documento foi assinado por Frank 8 meses antes de sua morte. A sala inteira prestou atenção. Trata-se de uma declaração oficial registrada em cartório. O advogado engoliu em seco. Margarete continuou. Nela, Frank deixa claro que a casa do lago pertence exclusivamente a mim. O rosto de Evelyn perdeu a cor. Mas o pior ainda estava por vir. Margarete abriu a última página. Existe também uma observação escrita pelo próprio Frank. O juiz voltou a ler. Seus olhos pararam em uma linha específica. Então ele levantou a cabeça. Margarete falou antes que qualquer pessoa pudesse reagir. Frank declarou que tomou essa decisão por vontade própria, sem qualquer pressão, influência ou manipulação de terceiros. Silêncio. Completo silêncio. Evelyn parecia incapaz de acreditar. Isso é impossível, sussurrou. Margarete a observou calmamente. Depois respondeu apenas uma frase. Uma frase que atingiu toda a sala. Não é impossível, Evelyn. É apenas a verdade. E naquele momento, todos perceberam que aquela batalha estava começando a escapar das mãos da família Carter. Quando a audiência recomeçou naquela tarde, todos perceberam que algo havia mudado. A confiança da família Carter já não existia. Os advogados falavam com mais cautela. Richard evitava olhar para Margarete. E Evelyn? Ela parecia cada vez mais nervosa. O documento apresentado por Frank havia destruído boa parte da acusação. Mas Margarete ainda não havia mostrado tudo. O juiz Bennett consultou alguns papéis antes de levantar os olhos. Senhora Reis, a senhora informou que possui outras evidências relevantes para este caso. Sim, meritíssimo. Margarete abriu sua pasta mais uma vez. O movimento foi simples. Mas a reação de Evelyn foi imediata. Seu rosto empalideceu. Como se ela tivesse acabado de lembrar algo que preferia esquecer. Gostaria de apresentar registros de comunicação realizados durante o período de tratamento do meu marido. O advogado mais velho fechou os olhos por um segundo. Ele já havia percebido. Aquilo não terminaria bem. Poucos minutos depois, um equipamento de áudio foi conectado na sala. A tensão era tão grande que ninguém ousava falar. Então a gravação começou. A voz de Evelyn ecoou pelo tribunal. Fria. Dura. Inconfundível. Se Margarete realmente ama você, deveria devolver a casa para a família Carter antes que seja tarde demais. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares. A gravação continuou. Você está doente, Frank. Talvez não esteja pensando com clareza. Então surgiu outra voz. Mais fraca. Mais cansada. A voz de Frank. Mãe, por favor, pare. A sala inteira ficou imóvel. Não havia raiva naquela frase. Não havia agressividade. Havia apenas cansaço. O cansaço de alguém lutando contra uma doença devastadora. O cansaço de alguém que só queria paz. O juiz interrompeu a gravação alguns segundos depois. Ninguém falou. Ninguém precisava falar. A verdade já estava diante de todos. Evelyn permaneceu sentada. Pela primeira vez,
Ela não parecia poderosa. Não parecia influente. Não parecia invencível. Parecia apenas uma mãe que havia cometido erros terríveis. O juiz retirou os óculos lentamente. Senhora Carter, este tribunal possui sérias preocupações sobre sua conduta durante o período de vulnerabilidade médica do seu filho. O advogado tentou intervir, mas já era tarde. O caso havia mudado completamente. Nos dias seguintes, outras evidências foram analisadas. Mensagens, e-mails, declarações médicas. Tudo apontava para a mesma conclusão. Frank sabia exatamente o que queria. E Margaret havia respeitado sua vontade até o fim. Finalmente chegou o último dia. O tribunal estava lotado. Todos aguardavam a decisão. Margaret permaneceu tranquila. Não porque tivesse certeza da vitória, mas porque sabia que havia defendido a verdade. O juiz Bennett iniciou a leitura da decisão. A sala ficou completamente silenciosa. Após analisar todas as provas apresentadas, este tribunal conclui que as intenções do Sr. Frank Hayes eram claras, válidas e legalmente legítimas. Anna começou a chorar discretamente. Margaret permaneceu imóvel. O pedido de contestação da herança é negado integralmente. Richard baixou a cabeça. Evelyn fechou os olhos. O juiz continuou. A propriedade permanecerá exclusivamente sob posse da Sra. Margaret Hayes. Era o fim. Meses de acusações. Meses de sofrimento. Meses tentando destruir sua reputação. Tudo havia terminado. Do lado de fora do tribunal, jornalistas aguardavam. Mas Margaret não procurou câmeras. Não procurou aplausos. Não procurou reconhecimento. Ela apenas abraçou sua filha. Anna chorava emocionada. Você venceu, mãe. Margaret sorriu suavemente. E respondeu: não. Seu pai venceu. Porque sua vontade foi respeitada. Meses depois, Margaret voltou para a casa do lago. Numa manhã tranquila, observou o nascer do sol refletindo sobre a água. O mesmo lugar que Frank tanto amava. O mesmo lugar pelo qual tantas pessoas lutaram. Naquele instante, ela compreendeu algo importante. As pessoas podem subestimar a bondade. Podem confundir silêncio com fraqueza. Podem acreditar que gentileza significa incapacidade. Mas a verdadeira força não precisa gritar para ser percebida. Ela aparece quando mais importa. E permanece quando todo o resto desaparece. Porque dignidade, caráter e verdade sempre encontram uma maneira de aparecer. Mesmo quando ninguém está esperando. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando de qual país você está assistindo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, você encontrará histórias emocionantes sobre coragem, justiça, superação e pessoas que provaram que nunca é tarde para mostrar sua verdadeira força. Ative o sino para não perder as próximas histórias. Até o próximo vídeo.